pessoas! Oi, gente, cheguei! Tá começando mais um episódio de Update. E eu quero saber da Camila, né, pra começar, o que ela anda lendo? Então, gente, o que eu li aí nos últimos dias foi Leitura de Verão, da Emily Henry, que foi aí um best-seller, né, que o pessoal chama best-seller instantâneo. Então é um livro que tá bastante bombadinho aí nas redes sociais, principalmente, todo mundo tá falando. Tem outros livros da mesma autora também com essa energia de romance, de ser algo um pouco mais leve. E é uma leitura que eu não fui muito adiante, assim, eu cheguei menos da metade do livro, muito por rotina e outras coisas que acontecem, mas também porque é um livro que não me pegou tanto quanto eu gostaria. Eu senti que o início dele, a protagonista não me convence em nenhum momento, eu acho os problemas dela muito... E nem são problemas superficiais, na verdade, porque ela é uma escritora, essa personagem, então ela tem ali umas questões de criatividade, porque ela tem que entregar o outro livro dela. E aí envolve com a vida pessoal dela. A mãe dela tem câncer, ela tá afastada da mãe e o pai faleceu recentemente. E ela descobre que o pai traía a mãe por muito tempo. Tinha tipo uma segunda família, vamos dizer assim. Deus. Então ela tem esse contraste de ser uma escritora de romances e estar passando por uma situação extremamente tensa na vida dela. Eu contei tudo isso pra vocês entenderem que isso não me sensibilizou, isso não me deixou interessada o bastante. Mas chega o momento do livro, que é quando a gente começa a entender mais a relação dela com o personagem que vem a ser o par dela, que também é um escritor. A partir dali eu acho que fica mais interessante a história. Eles são meio inimigos, assim, e tudo mais. Pois é, esse daí não é aquele que eles fazem uma aposta? Alguma É, coisa pelo assim? sinopse sim, mas eu não cheguei ainda nesse Ah, tá. momento. Entendi. Então, começa a ficar mais interessante. Eu acho que o personagem dá todo o açucrinho ali da história. Então, eu não tenho opiniões muito formadas além disso. E respeito quem amou esse livro, porque talvez eu vá gostar dele. Mas agora já não é um livro que está me marcando, assim. É Sim. mais um livro que eu botei como uma meta, por curiosidade, e vamos ver aonde vai dar. Eu E tenho aí eu quero. curiosidade de ler esse e eu tenho curiosidade de ler ele no verão, pra pegar o clima, sabe? Pois é, eu senti isso também, que é uma história que traz um pouco esse climinha de verão, esse clima de férias e tudo mais. Solar, né? Exatamente. Mas não é tanto assim quanto outras histórias, sabe? Sim, Tipo, que tu é muito pro lado da ambientação. Não tem tanto isso. entendi. Mas eu acho que sim, acho que é uma história bem levinha, bem vibe férias, verão e tudo mais. E aí eu queria saber de ti, Vivi, o que que tu andou lendo? Então, eu andei lendo Via Ápia, do Giovanni Martins. É o romance de estreia dele. Foi lançado ano passado, 2022. Mas ele começou em 2018, quando ele lançou uma coletânea de contos que se chama O Sol na Cabeça. E foi super elogiada, assim. Eu lembro que vários rappers, inclusive dos Estados Unidos, leram e se impressionaram. O Kendrick Lamar, se eu não me engano, chegou a recomendar. Tipo, um negócio muito massa, assim. E tem essa escrita mais urbana, que fala da periferia, que fala do Rio de Janeiro, né, da Rocinha. E o Viap traz isso, né, e vai contar a história de 5 jovens, que têm uma mudança ali, uma virada de chave, eu acho, nas rotinas deles, quando o BOPE decide instalar uma UPP na Rocinha. Então, tipo, a sociedade ali, né, da favela vai ficar muito tensa, assim, no dia a dia, as coisas vão mudando. E tô achando um livro muito bacana, assim, eu tô gostando de ler. Os capítulos são curtos, então eu tenho uma preferência, eu adoro quando os capítulos são curtos, porque tu vai lendo e aí, hã, eu acho que ele te instiga a querer saber mais, assim, a querer ler mais, então eu amo o capítulo curto. E a escrita é muito boa, porque é muito real, assim, sabe. A forma como os personagens falam, as gírias, o contexto ali daquela comunidade é muito parece que tu tá assistindo um filme, sabe, é muito, muito boa. Inclusive, falando em filme, O Sol na Cabeça, que é a coletânea de contos, né, quando o Giovanni estreou, ela tá sendo adaptada pra uma série, se eu não me engano. Não sei de que plataforma, não sei não sei de quase nada, assim, não sei se já tem
tá em produção, se tem ator escalado, se tem como é que vai ser, se vai ser antologia, né, porque são contos. Mas, fiquem em alerta aí, porque tá em produção, né, em pré-produção, eu acho. E, assim, o livro é lindo, é um lançamento da Companhia das Letras. Eu até mostrei nos stories do clube, inclusive, nos siga lá, @clube da não cultura. Hã, eu mostrei o livro, assim, mostrei a capa e a contracapa. E, gente, é muito lindo e é uma sabe aquela diagramação meio emborrachada? Então, tudo de bom, assim, tudo de bom. Mas eu quero saber, de ti, já que tu deu aí os teus primeiras impressões sobre leitura de verão, eu quero dar uma lida aqui, não sei se tu já tem aí também por perto, senão eu tenho ela aberta aqui, na sinopse oficial pra gente contextualizar bem os ouvintes. Ai, chique falar ouvintes. Os nossos ouvintes. Sim, inclusive, Leitura de Verão é publicado aqui pela Verus Editora. Então vamos lá. A gente conhece o Augustus Everett, que é um aclamado autor de ficção literária. E temos então a January Andrews, que escreve romances best-sellers. São esses os nossos protagonistas que eu citei antes. Enquanto ela vai criar o Felizes para Sempre, né? O Augustus, ele mata todos os personagens. Eles definitivamente são polos opostos. A única coisa que eles vão ter em comum é que durante 3 meses vão morar em casas de praia vizinhas, ambos falidos e paralisados por um bloqueio criativo. Até que em uma noite nebulosa, uma coisa leva a outra e eles fazem um acordo com o objetivo de arrancá-los da zona de conforto. Enquanto Augustus vai passar o verão redigindo um livro com um final feliz, a January vai escrever o próximo clássico da literatura. Ela vai levá-lo a viagens de campos dignas de comédia romântica, enquanto ele vai acompanhar ela em entrevistas com sobreviventes de um culto de suicídio. Cada um vai finalizar um livro e ninguém vai se apaixonar. Aí vem a pergunta arrebatadora da sinopse, né? Será? Será, minha gente, que vai ter um não amor? Não cheguei nessa parte ainda pra saber, mas a gente já espera que seja um romance clássico aí de muito amorzinho. E é um livro bem leve, eu acho que é legal. Mas veremos em breve, nos próximos updates, se eu vou gostar. Mas acho Eu que é um fiquei com livro legal. vontade de assistir esse livro numa adaptação, sabe, tipo uma comédia romântica, Sim, eu assim. pensei a mesma coisa quando comecei. Porque eu sinto que ele tem detalhes no início dele que ficam assim, meio maçantes. E eu sei que num Uhum. filme, por ser mais acelerado, eu acho que seria feito de uma forma um pouquinho mais amarradinha, sabe? Mas, de novo, Sim. talvez eu tenha que terminar essa leitura para poder dar uma opinião um pouco mais formada. O que eu queria trazer aqui, antes até da gente saber mais das tuas leituras e o que tu anda assistindo também, Fevi, eu queria trazer uma série aqui, que eu fiquei bastante apaixonadinha, assim, que eu gostei muito, que é Em Defesa de Jacob. Não sei se tu já chegou a assistir. Não, não, mas eu já ouvi falar, mas É, Em não vi ainda. Defesa de Jacob é uma série de suspense com o Chris Evans como protagonista maravilhoso. O Chris Evans é o Andy Barber e ele é pai do Jacob Barber, que é interpretado pelo Jaden Martell. A esposa dele na série é Laurie Barber, né? Interpretado pela atriz Michelle Dockery. Essa é uma série, então, que foi pro ar em 2020, se eu não me engano, tá? Pela Apple TV ali. É uma série relativamente curta, de 8 episódios, apesar deles serem longos, né? Terem mais de 40 Uhum. minutos, geralmente. E é, na verdade, uma história adaptada do livro do William Lenden. Acho que é Lenden, assim? Acho que é assim que Aham. fala, tá? Então, no Defesa de Jacob, a gente tem uma família aí, que é o pai, a mãe e o filho. O Andy Barber, interpretado pelo Chris Evans, é um promotor, um auxiliar da promotoria, na verdade. A esposa, eu acho que ela trabalha numa creche, numa escola, uma coisa assim. E a gente tem um menino ali de 14 anos, não, 15 anos ele começa o filme, mais ou menos, que tá ali no colégio. Eles têm uma vida normal, aparentemente perfeita, até que o Andy Barber, então, que é auxiliar de promotoria, ele vai se envolver em um caso muito chocante ali na comunidade, que é de um menino que foi assassinado com, acho que 3 facadas, assim, e tá no Uhum. parque, e ele se envolve com esse caso, né? Ele tem que descobrir quem é a pessoa culpada. Então, ali nos primeiros episódios, a gente tem ele indo atrás do culpado, junto com a equipe, delegado, detetive, etc. E aí, eles entrevistam as pessoas do colégio e tudo mais, e vão tentando chegar nesse suspeito. Só que, na verdade, o foco da série é porque o filho do Andy,
que é o Jacob, ele é o grande acusado, porque é encontrado digitais do Jacob no casaco desse menino que né, que chegou a falecer, que é o Sim. Ben, o nome do personagem. E aí a série se desenrola toda mostrando como essa família aparentemente perfeita, né, começa a ruir ali diante dessa acusação contra o Jacob e todo o mistério de descobrir se foi ele que fez, se não foi, se é uma acusação infundada, enfim. E aí tem muitas vertentes nessa série que são muito, muito interessantes de acompanhar. Porque, na verdade, tem um plot aí bem interessante no final. Hum. E é muito mais sobre como os pais vão reagir diante dessa acusação, como a família vai se fortalecer diante dos acontecimentos, das acusações, como a mídia vai reagir, como os vizinhos. E tem uma outra coisa ali, um mistério que rola entre o Andy Barber e a família dele, enfim, não dá pra contar. Então, resumidamente, é uma história que vai prendendo o espectador a todo momento, todo momento. Pelo que eu vi, ele foi muito fiel à história original, né, do livro. Tem só uma mudança ali no final, uma mudança crucial, na verdade. Mas que eu achei interessante a mudança que a série em si fez. Então eu indico muito, muito que as pessoas assistam, assim, se gostam do gênero. Acho que o Fevi seria uma pessoa que ia gostar. Hum. E o Chris Evans também, que é maravilhoso para os nossos olhos acompanhá-lo. Acho que ele cumpriu um papel ali. Teve momentos que ficou um pouquinho canastrão, assim, né? A gente sabe que ele combina para alguns papéis, outros não. Mas eu acho que tá muito bom de modo geral. Acho que os atores todos tiveram muita química. E é uma história bem interessante. Então, indico Em Defesa de Jacob, disponível na Apple TV. Viu, Ai, gente? amei. Eu Amastes? não tenho um Apple TV, embora, eu já tenha visto algumas séries de lá que são muito boas. Geralmente séries da Apple são muito boas, né. Pois é. Ruptura, que é uma das melhores do ano passado. Tu já assistiu Ruptura? Eu comecei a assistir, eu vi o primeiro episódio. Eu gostei. Eu tinha uma Quais são as expectativa mais impressões? alta. Eu acho que eu tinha uma expectativa mais alta, mas foi uma coisa que eu criei, Aham, então eu vou ter que continuar assistindo pra entendi, opinar. entendi. É muito boa. Ted Lasso também é bom. The Morning Essa é Show ganhadora de vários também. prêmios, né? É, Ted Lasso é engraçadíssima, assim, quem gosta de série de comédia vai gostar. Mas eu fiquei bem interessado em Defesa de Jacob, e só tem uma temporada, né? Isso, é bem É uma curtinha, ele é história 8 única, na episódios. real, É, tipo, entendi. Bom, vou botar na minha lista imaginária da Apple, porque eu não tenho ela aí. amo. Tá, mas e tu tá assistindo alguma coisa, assim, que tu quer indicar? Então, Ou sim, assistiu? na verdade eu tô viciado em uma categoria de filmes muito específica, que é, sabe aquelas comédias que são que começam super de boa e aí vai escalonando e se torna um negócio super estranho, super complicado, esquisito? Tá, sim. Exemplo, sei lá, as pessoas se reúnem numa noite e aí elas estão ali de boa e aí do nada acontece um assassinato e aí elas têm que resolver aquilo. Sim. Só que de comédia. Eu adoro esse tipo de categoria, eu tô meio viciado agora. Então eu assisti 3 filmes que são nessa vibe e vou dar as minhas indicações aqui. O primeiro é um que tá na Netflix, que recém foi lançado, assim, acho que faz semanas, que é Rainhas em Fuga. É uma história que se passa no México e são 4 amigas, e essas 4 amigas elas, estão passando por problemas ali em relação a relacionamento, em relação à maternidade, em relação a várias coisas. E aí elas decidem que elas vão fazer uma road trip, né, uma viagem ali que elas vão pegar o carro e ir pra estrada, sem muito destino, assim, embora elas até tenham ali as suas, tarefas que elas têm que cumprir. Só que aí o negócio vai se tornando uma coisa muito louca, digna de perseguição, digna de sequestros, digna de tudo, assim. E é muito engraçado. Além de tudo, é muito engraçado, tem cada cena. Eu vi 2 vezes esse filme, porque eu vi uma vez sozinho, e aí eu gostei tanto, e eu pensei: "Esse filme é a cara da minha mãe". Daí eu indiquei pra ela, daí a gente foi assistir junto, e ela se matava de rir. Ela se matava de rir. E aí foi muito bom. E aí outros 2 filmes que eu acho que cumprem também esse propósito, um que é, assim, o suprassumo da comédia pra mim dos últimos anos, que é tudo de bom, que é A Noite do Jogo. É disponível na HBO Max, tá, que agora vai ser só Max, né. Hã, e vai contar a história, então, de um casal que eles são viciados em jogar coisas, assim, de tabuleiro, jogar não sei o quê, sabe. E aí eles reúnem ou melhor, e aí o irmão desse cara, desse casal,
Ele é super, tipo, bam-bam-bam, ele é empresário, ele tem muito dinheiro, ele tal. E aí ele tem uma certa competiçãozinha, assim, com o irmão, sabe. Que o irmão não é tão assim, não deu tanto certo essa parte profissional, assim. E aí tá, e aí esse irmão mais velho e rico, nem lembro se é mais velho, mas é o irmão mais rico, chama eles pra eles e os amigos deles, né, pra jogar na casa deles, porque ele sabe que esse casal tem aí a noite dos jogos e tudo mais. E convida pra jogar um jogo que é basicamente o seguinte: ele vai ser sequestrado, ele, tipo, forja um sequestro, com uma empresa que faz esse tipo de coisa, sabe, tipo jogos reais, assim. E aí ele é sequestrado e as pessoas têm que resolver isso. Só que nada dá certo, Meu Deus! nada dá certo, e aí acontece muita coisa, tem uns plots maravilhosos. Esse filme é muito, muito bom. Entre os 3, assim, eu acho que ele é o melhor. Mas Rainhas em Fogo é muito bom. E esse último que eu vou indicar, eu acho que esse é meio batido, muita gente já viu, mas quem não viu ainda fica a dica, que é A Noite é Delas, que tem a Scarlett Johansson até e esqueci o nome dela, mas ela fez, Pitch Perfect, não lembro o nome, que ela sempre faz umas comédias, assim, deixa eu ver até se eu acho aqui enquanto eu vou falando. Mas, A Noite é Delas, então, vai contar a história dessas amigas que vão decidir dar uma festa, assim, tipo, elas, se eu não me engano, elas vão pra praia, alguma coisa assim. E e aí elas alugam uma casa super chique e tal, e aí acontece uma coisa ali certa hora da noite, enquanto elas estão muito bêbadas, acontece um probleminha e aí elas vão ter que solucionar isso também. Enfim, adoro essa categoria de filmes, estou viciado. Quem estiver ouvindo e saiba mais alguns aí, me indique no Instagram e vamos que vamos. Adorei, adorei. Somos @Clube da Não Cultura, em todas as redes sociais, vamos Uhum. deixar isso claro. Por lá sempre estamos trazendo aí um pouquinho do nosso podcast, dicas de filme, dicas de livro, tudo que a gente fala aqui, mas de forma um pouquinho mais resumida. E claro, muito da nossa rotina também. Então, se você puder nos acompanhar por lá, a gente sempre precisa do seu like, do seu engajamento, porque ainda estamos no começo, né, dessa trajetória. Então, estamos chegando ao fim de mais um episódio, né, Fevi? Temos um episódio, então. Só, gente, pra contextualizar, eu errei, tá? A que eu achei que estava no filme não tá, mas o filme é ótimo igual. Tá tudo bem, todo mundo erra. É, Aquelas. aham, eu juro. Então tá, temos um episódio. Vamos para. Ou melhor, nos siga nas redes sociais, como a Camis já falou ali, nos acompanhe ali. E continue nos ouvindo e acompanhando o clube. Até semana que vem. Um beijo. Beijo!